Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse jogo que tem sido considerado por vários aqueles que analisam o futebol americano como o melhor jogo da temporada até aqui. Confesso que me lembra muito aquele jogo em New Orleans em 2019, Jimmy G contra Drew Brees, naquele jogo memorável de 2019 em New Orleans, que o São Francisco acabou ganhando por um field goal no final do jogo, tá? O field goal de Robbie Gould. É realmente simplesmente maravilhoso o jogo. Mas o que aconteceu? Foi um jogo que foi o que ele chama de shootout. Para quem não sabe o que é shootout, é ataque contra ataque. As duas defesas não jogaram bem, mas eu queria ressaltar o seguinte: a defesa de Chicago jogou bem na semana anterior contra Green Bay. Levou apenas 16 pontos dos Green Bay Packers, que tecnicamente é um time realmente capaz, tecnicamente capaz, apesar de não ter jogado com Jordan Love, mas jogou relativamente bem. E a defesa de São Francisco tem jogado por altos e baixos, é verdade. Qual é a diferença entre eles? É que Chicago não tem grandes desfalques não, tá? Na sua defesa. Tem grandes desfalques não. Já o São Francisco, todo mundo sabe o que está acontecendo com a defesa do São Francisco, né? O Predador não está jogando, machucado, teve que operar. Nick Bosa teve que operar, está fora da temporada. Então você tem desfalques importantes. Bryce Huff não faz um sec, tem mais ou menos mais 7 rodadas. São Francisco teve muita dificuldade para fazer absolutamente tudo na defesa no domingo, antes de ontem. Não conseguiu pressionar Caleb Williams, não conseguiu parar o jogo corrido, não conseguiu fazer a cobertura do Tyrene, não conseguiu fazer a cobertura na secundária. Foi um desastre quase total naquele jogo. Mas vamos falar sobre as coisas boas, tá? É um jogo que pela primeira vez você teve 7-7, 14-14, 21-21, 28-28 e 35-35. A primeira vez na história da NFL. E vamos ressaltar o que foi bom. Os dois técnicos são mentes ofensivas que estão no seu melhor momento, num dos melhores momentos que teve. Kyle Shanahan e o Ben Johnson, que é o técnico de Chicago. E eles ganharam das defesas, dos coordenadores defensivos, não há nenhuma dúvida. Só que tem um adendo. É o seguinte: São Francisco conseguiu parar em alguns momentos Chicago. Vamos saber. No início do jogo foram 2 3-and-outs. Próximo ao intervalo do jogo, no segundo período. E obviamente no final do jogo o Robert Saleh conseguiu, com aquele conjunto, evitar a pontuação, inclusive no último snap. Vamos falar agora do último snap, aquele derradeiro do jogo contra o Caleb Williams. Apenas 2 jogadores foram para cima do Caleb Williams, 2, e o resto todo recuou. E o que o Robert Saleh pediu? Não deixe Caleb Williams correr para a endzone. Foi o que ele pediu. Então 2 jogadores, e o Bryce Huff foi lento, foi depois. O que aconteceu? O Caleb Williams achou que vinha pressão, não veio, ficou meio desnorteado, ele perdeu um segundo e pouco. Veja como era precioso, era só 4 segundos. Ele quase causou um delay of game e colocou ali. Aí o que aconteceu? Aí ele começou a correr, quando ele começou a se mexer, veio o Bryce Huff sem marcação para cima dele. Veio para cima dele sem marcação, ele teve que se mexer. Quando ele se mexeu, ia correr, estava o Clelin Ferrell ali, que não deixou ele sair. Ele não conseguia correr pelo meio, o Bryce Huff segurou ele por um lado, ele foi para o outro lado, que ele fica com o lado esquerdo, ele tem que virar o corpo para poder lançar. Do lado direito, veja bem, ele é destro, então se ele corre para o seu lado direito, a bola já está pronta. Quando ele corre para o lado esquerdo, ele precisa virar o corpo para poder lançar. E foi o que foi feito. E aí o Clelin Ferrell está ali. Você vê na jogada, o Clelin Ferrell está ali. Não deixa passar. Ele estava mais preocupado com o passe. Quando ele viu que não dava, aí que o Clelin Ferrell partiu para cima dele. E aí ele jogou uma bola correndo para trás, não conseguiu fazer o impulso correto, passe incompleto, São Francisco venceu o jogo. Então o Robert Saleh conseguiu, nos momentos cruciais, parar o jogo. Isso o Ben Johnson não conseguiu parar o Brock, tá? E aí vamos ao ataque de São Francisco. O Brock é um QB de sistema. O Christian McCaffrey, cara, velho, na boa. Depois do jogo de ontem, não pode falar não. Ele jogou, sim, o Rick Pearsall jogou, é verdade, tá? Sem o seu principal tight end, George Kittle, Hall da Fama. Sem o left tackle, futuro Hall da Fama.
Trent Williams, que se machucou. Vamos fazer um vídeo depois só sobre machucados. Sem os seus principais recebedores, Brandon Ayuk não jogou o ano inteiro. Rick Pearsall jogou, mas não jogou 100%. Jogou com seu terceiro wide receiver, suposto terceiro wide receiver, que é o John Jennings, Kendrick Bourne, DeMarcus Robinson, Jake Tonges e sim, Christian McCaffrey. Alguém tem que ser de elite ali nesse ataque todo. E aí? Mas ele lançou uma pick six, tá, cara? Então o Brady lançava pick six, pelo amor de Deus, tá? O que aconteceu? É o terceiro jogo consecutivo que o Brock está crescendo. E digo mais, crescendo, e ele lançou, foi simplesmente o terceiro jogo com pass rate acima de 100. É isso mesmo, pass rate acima de 100. O que tem acontecido? E ele tem mais ou menos uma quantidade de passes completos. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aqui no Reddit, não. Stats. Quanto é? O passing rating dele foi de 118.6 lançando o pick six. Sim, pick six foi feia, ele lançou ruim, não foi muito bem, mas enfim. Todo mundo lança pick six, ele acabou ganhando o jogo. Mas o que acontece? No Pro Football aqui a gente tem um dado bastante interessante, tá? O que aconteceu? O Brock, ele teve contra Chicago, ele teve 72, vamos lá, 72,7% de passe completo. E por que isso é importante? A média da liga é 64. Isso mesmo, ele está 8 pontos percentuais acima da liga. E vamos pegar os últimos jogos, tá bom? Contra Indianápolis, 73,5. Contra Tennessee, 76,7. Então não há nenhuma dúvida de que o Brock tem jogado de forma como um QB de elite. Outra coisa que chama muita atenção é o seguinte, o Kyle Shanahan está muito agressivo no seu ataque. Ele vislumbrou que ele não tem como ganhar os jogos sem ser agressivo no ataque. Então ele está tendo que dar o jeito dele. Que é uma coisa muito boa, porque ele sempre quis o esquema, e hoje não, ele tem que mostrar, tem que jogar com o que ele tem. Então isso é uma coisa positiva. Então vamos vangloriar, parabéns Kyle, e ele entrou definitivamente na briga pelo técnico do ano, tá bom? Então eu acho que o jogo simplesmente maravilhoso. O Christian McCaffrey pelo segundo jogo consecutivo correu muito bem, olho nele. Se o Christian McCaffrey voltar a jogar, veja, ele é o coração do sistema do Kyle Shanahan. Mas sim, a defesa precisa melhorar. Se o Christian McCaffrey voltar e continuar jogando desse jeito, o ataque de São Francisco é muito difícil ser parado. Não é impossível, mas é muito difícil que seja parado, tá bom? O próximo jogo é contra Seattle, será no sábado. São Francisco começa 1,5 pontos, 1,5 pontos, redundante, favorito para esse jogo, tá bom? Quem ganhar, ganha o seed número 1 e consegue a semana de bye na NFC, tá bom? E eu digo mais, tá? Desse jeito, as defesas têm que jogar muito para parar São Francisco. São Francisco tem ganhado o seu jogo a partir do seu ataque, e com um ataque extremamente agressivo. Vamos torcer para que tudo dê certo. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo que eu vou falar sobre as lesões, que eu vou dar uma olhada aqui. Um abração.